E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai tratar de um tema que é muito importante para a prova, para as provas de todas as carreiras jurídicas, mas especialmente para a prova da magistratura, tá? É um tema que diz respeito à carreira da magistratura, mas que para provas é importante para todas as carreiras, tá? É o tema que está aí na tela, o teto remuneratório da magistratura. Eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar dessa problemática, dessa questão que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mas muita gente não entende bem essa decisão, né? Por que o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira e não de outra? Quais foram os fundamentos? E aí, às vezes, a coisa fica ali meio, né, um ponto sem nó e o pessoal não entende. Mas hoje vocês vão entender de uma vez por todas, tá? Bem, essa problemática envolve o quê? Envolve a redação do artigo 37, inciso 11 da Constituição, na redação que foi dada pela emenda 41 de 2003, o parágrafo 12 desse mesmo artigo 37, que foi incluído pela emenda 47 de 2005, e duas resoluções do CNJ que disciplinaram o teto remuneratório na magistratura, tá? Bem, o que aconteceu? A emenda 41 de 2003 alterou o artigo 37.11, disciplinando o teto remuneratório no serviço público. Ela disse que o teto geral é o subsídio mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí foi estabelecendo subtetos em âmbito estadual e municipal, inclusive diferenciando para os diferentes poderes, tá? E aí no judiciário estadual, o teto remuneratório ficou como 90,25% do subsídio mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo teto remuneratório não foi previsto para o judiciário em âmbito federal, de modo que a magistratura estadual ficou com esse teto de 90,25% do Supremo Tribunal Federal e a magistratura federal ficou com o teto de subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Então houve esse tratamento diferente entre a magistratura estadual e a magistratura federal no texto do artigo 37.11 da Constituição, na redação dada pela emenda 41 de 2003. E a mesma coisa aconteceu no parágrafo 12 do artigo 37, porque esse parágrafo 12 é aquele que diz que no âmbito estadual pode ser adotado como teto único o teto do judiciário estadual, que é o teto, o subsídio de desembargador, que é 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, então, essa limitação remuneratória de 90,25% na magistratura estadual é repetida no parágrafo 12 do artigo 37. Por isso que essa problemática envolveu também o parágrafo 12 do artigo 37, tá? Bem, isso tudo foi decidido onde? Em que processo? Foi decidido aqui, nas ADIs 3854 e 4014, tá? Houve uma decisão cautelar nessas ADIs no dia 28 de fevereiro de 2007. Então, a coisa meio que já estava resolvida desde essa data, desde 28 de fevereiro de 2007. E a decisão final nesses processos foi proferida aqui, ó, em 4 de dezembro de 2020, tá? Uma decisão recente, e ela simplesmente confirmou a cautelar. Então, não mudou nada na prática. Mas é um tema que vai aparecer nas provas, tá? Bem, para entender isso, para entender essa problemática, para vocês visualizarem melhor, vamos dar uma olhada na redação do inciso 11 do artigo 37 e no parágrafo 12 desse mesmo artigo 37. Olha só, inciso 11 fala: a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o teto geral, o limite máximo geral é o subsídio mensal
de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto remuneratório no Brasil hoje. Tá? E continua nesse inciso 11. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio de prefeito. Então, o subteto municipal é o subsídio de prefeito. E nos estados e Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Judiciário. Então, no Judiciário Estadual, o teto remuneratório é 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa é a literalidade desse dispositivo. E é aplicável este limite, o do teto do Judiciário Estadual, aos membros do MP, aos procuradores e aos defensores públicos. Então, procurador, defensor público, membro do Ministério Público, tem o mesmo teto do Judiciário no âmbito estadual. Tá? Bem, aí o parágrafo 12, ele simplesmente repetiu essa limitação remuneratória no Judiciário Estadual, quando ele falou que o subsídio de desembargador pode ser aplicado como teto em todo o Estado. Olha só. Para os fins do disposto no inciso 11 deste artigo, fica permitido aos Estados e ao Distrito Federal fixar no seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo TJ, limitado, e aqui reproduz a limitação que eu mencionei, né? Limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal dos ministros do STF, não se aplicando este parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Então, esse limite só não se aplica no âmbito do legislativo estadual e municipal, tá? Mas é possível adotar, por meio de emenda constitucional, né, a Constituição do Estado, como teto remuneratório em todo o Estado, o subsídio do desembargador do TJ, que é limitado a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o problema. Vocês percebem que a magistratura estadual ficou com essa limitação de 90,25%, mas a magistratura federal não ficou, porque ela não entra aqui nesse limite. E aí houve o questionamento. Bem, por que a remuneração da magistratura estadual tem uma limitação menor do que a limitação da magistratura federal? Será que isso não ofenderia a isonomia? E aí o Supremo Tribunal Federal, ele falou, realmente, há uma quebra de isonomia aí. O limite remuneratório tem que ser o mesmo para a magistratura estadual e para a magistratura federal. Tá? E, já que a magistratura federal tem como limite remuneratório o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, já que ela não entra nessa limitação de 90,25%, para que seja respeitada a isonomia, o limite remuneratório na magistratura estadual também tem que ser o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, segundo o STF, tanto a magistratura estadual quanto a federal tem como limite remuneratório 100% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu ainda vou explicar melhor. Veja, nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal fez uma diferenciação. Tá? Fez uma diferenciação. Ele diferenciou teto remuneratório de teto de subsídio. Tá? Que foi o que o ministro Gilmar Mendes, nesse julgamento, chamou de subteto de subsídio. Tá? O que é o teto de subsídio ou subteto de subsídio? É o limite do valor do subsídio do cargo. Tá? Então o Supremo falou o seguinte, olha, realmente, o subsídio do cargo, na magistratura, tanto em âmbito federal quanto estadual, sofre uma limitação. E essa limitação é de 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. De modo que o subsídio da magistratura, né, dos magistrados vinculados que não pertençam aos tribunais superiores nem ao STF, é limitado a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo, do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nenhum magistrado que não seja de tribunal superior ou do STF pode ter subsídio que seja superior a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal.
E por quê? Porque isso está estabelecido na Constituição, no artigo 93, inciso 5. Olha só o que fala aqui. Artigo 95, não, 93, inciso 5, tá? Tá errado aqui. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores, então, por exemplo, STJ, tá? Corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do STF. Então, o ministro do STJ tem subsídio de 95% do subsídio de ministro do STF. Tá? E os subsídios dos demais magistrados, então magistrado que não é nem de Tribunal Superior nem do STF, serão fixados em lei. Então, é necessário uma lei para fixar. E eles serão escalonados, tanto em nível federal quanto em nível estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional. Então, os juízes vão sendo promovidos e o subsídio entre essas classes são escalonados, tá? Não podendo a diferença entre uma e outra classe, ser superior a 10% ou inferior a 5%. Então, existe um escalonamento de subsídio entre as classes da magistratura. Essa diferença de uma classe para outra não pode ser superior a 10% nem inferior a 5%, tá? E também não pode exceder 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Vejam, então, o subsídio máximo dos magistrados que não são de tribunal superior nem do STF não pode ultrapassar 95% do subsídio de ministro de tribunal superior. O subsídio de ministro de tribunal superior não pode ultrapassar, corresponde a 95% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, o subsídio dos magistrados que não são de tribunal superior nem do STF tem como limite máximo 90,25% do subsídio do STF. Por quê? Porque é 95% de 95%, tá? Então fica 90,25%. Beleza? Então, é daqui que se extrai, daqui que o Supremo Tribunal Federal extraiu a existência de um subteto de subsídio na magistratura. Tá? Os magistrados que não são vinculados ao Tribunal Superior nem ao STF têm como limite máximo de subsídio 90,25% do subsídio do STF. Tá? Isso se aplica para o âmbito federal e estadual. Está falado aqui, ó, em nível federal e em nível estadual. Então, os magistrados, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, têm o mesmo limite de subsídio, 90,25%. E a Constituição já falava isso. O problema é que a literalidade do artigo 37.11 e do parágrafo 12 do artigo 37 estabelecia um teto remuneratório diferente para a magistratura estadual. E esse teto remuneratório era o mesmo do teto de subsídio, ou do subteto de subsídio, 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, nessas ADIs, na ADI 3854 4014, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação conforme do artigo 37, inciso 11, e do parágrafo 12 do artigo 37, para dizer que esse limite de 90,25% da magistratura estadual deve ser entendido como um subteto de subsídio e que o teto remuneratório, o limite de remuneração, é o mesmo para o âmbito federal e para o âmbito estadual na magistratura, que é 100% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto remuneratório geral no Brasil, tá? E qual foi o fundamento do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal utilizou dois fundamentos para decidir dessa maneira. Primeiro, o caráter unitário do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário, segundo o STF, ele é uno. Ainda que haja uma divisão entre diferentes justiças, entre Judiciário Federal, Justiça Federal e Justiça Estadual, isso não significa que há diferentes poderes judiciários em cada esfera. O Judiciário é um só. De modo que implementar um tratamento diferente entre magistrados estaduais e federais viola o princípio da isonomia. Tá? Então, esse tratamento diferente, trazido pela emenda 41 de 2003, é violador do princípio da isonomia. E a isonomia é uma cláusula pétrea. Tá?
Já que esse tratamento de teto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e federal foi introduzido na Constituição por uma emenda constitucional, essa norma tem que observar as cláusulas pétreas, dentre elas a isonomia. Por conta disso é que o STF realizou a interpretação conforme para dizer que aquela limitação de 90,25% no artigo 3711 e no parágrafo 12 do artigo 37 deve ser compreendida como um teto de subsídio e que o limite remuneratório é de 100%, tanto de 100% do subsídio do Supremo Tribunal Federal, tanto na magistratura estadual quanto na magistratura federal. Tá? Então, veja só, os magistrados, tanto estaduais quanto federais, podem receber o seu subsídio e cumular com ele eventuais parcelas remuneratórias que possam ser acumuladas, desde que observado na soma total, o quê? 100% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto remuneratório. Tá? A consequência é essa. O subsídio dos magistrados, tanto federais quanto estaduais, é limitado a 90,25% do subsídio do STF, mas eles podem acumular parcelas remuneratórias observando o teto geral de 100% do subsídio do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Essa é a explicação desse tema. É um tema bem importante, aparentemente simples, mas que tem diferentes detalhes, né? E fiquem atentos a essa diferenciação entre teto remuneratório e subteto de subsídio, tá? Isso aí tem uma cara de questão de prova, beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.